Eu nasci no município de São José do Jacuri, no Vale do Rio Doce. Fica distante 300 e poucos quilômetros de Belo Horizonte. Meu pai era político e fazendeiro e comerciante lá na região. E um detalhe importante, meu pai foi 40 anos presidente da Sociedade São Vicente de Paula do município. E foi inspetor escolar durante muitos anos, quase 30 anos. Só que o inspetor escolar, ao contrário de hoje, era função relevante, não tinha remuneração. Eu tinha 8 irmãos, estudei em Peçanha, no colégio lá de Peçanha, depois fui estudar no Colégio Salesiano, Colégio São João, em São João del Rei. Aí depois vim para Belo Horizonte, onde terminei o curso científico no Colégio Anchieta, e em 1958 eu entrei para a Escola de Direito, Faculdade de Direito da UFMG, aí formei advocacia em 62. Mas eu comecei no jornalismo em 1960, pelas mãos do professor Mário Casasanta e do Dr. Otacílio Negrão de Lima, que naquela época estava reformulando o Diário de Minas e me convidou para entrar para o Diário de Minas. Aí eu comecei no jornalismo em 1960 e estou até hoje. De cara, já comecei fazendo cobertura política. Sob o comando do Guy de Almeida, ele formou uma equipe, além da equipe já antiga que havia no Diário de Minas, formou-se uma das melhores equipes de jornalismo de Minas Gerais. Que eu me lembro, assim, faziam parte dessa equipe o Zé Geraldo Bandeira de Melo, o Wander Moreira, o Ivan Vasconcelos, o Roberto Elísio, o Hélio Fraga, Malagueta. Malagueta era o Fortunato Pinto Júnior, o Valdir Lau, o Felipe Drummond, o Alcino Ribeiro, o Enio Fonseca, o Maurílio Brandão. E era uma equipe que conseguiu... O Urias era o secretário da redação. O Urias praticamente era o guru de todos nós. Ele tinha, assim, uma ponderação incrível e uma visão jornalística incrível. Então, nós, naquela época, trabalhávamos com uma garra, uma vontade de perseguir a notícia, a informação, que a gente, às vezes, esperava rodar o jornal na rotativa, nós íamos até a boca da rotativa para pegar o primeiro número. E se nesse intervalo acontecesse alguma coisa, a gente parava a rotativa para poder incluir a informação nova. O Jânio Quadros era candidato a presidente da República, então eu cobrir a campanha eleitoral. O Magalhães era candidato a governador, o Tancredo da UDN, o Tancredo era o candidato do PSD, até o Guy de Almeida foi ser o assessor de imprensa do Tancredo Neves. E o Milton Fernandes, que era outro nosso companheiro do Diário de Minas, foi ser assessor de imprensa do Magalhães Pinto. E o Jânio Quadros foi fazer o seu primeiro comício em Belo Horizonte, lá na Rua Jacuí, lá no bairro Ipiranga. E o comício estava demorando muito, o Jânio custava a chegar. Ele chegou às 10 horas da noite, tinha gente por todo lado. E ele chegou e, vestido com um paletó, sem gravata, ele foi logo dizendo que, pedindo desculpas, eu peço desculpas porque eu não almocei e nem jantei. Peço desculpa para comer um sanduíche. Aí ele meteu a mão no bolso, ao invés de tirar o sanduíche, acho que ele errou o bolso, ao invés de tirar o sanduíche, ele tirou uma banana. E ele comeu a banana. Ele comeu a banana e depois comeu o sanduíche também. Aí provocou um riso na plateia. E o Magalhães Pinto ficou preocupadíssimo, porque o Magalhães se preocupava com aquelas doideiras do Jânio. E como era o primeiro contato que eu tinha com o Jânio, eu estava ali ao lado, colado lá no palanque, que eu fui lá para fazer a cobertura. Aí, a partir daquele momento que eu vi que o Jânio era doido mesmo. É um doido bem dotado, inteligente. O general Lott, ele era muito amarrado, muito preso. Ele era muito, assim, cheio de coisas, de caserna. Quando o candidato, ele tem que ser aberto, ele tem que ter solto, ele tem que saber abraçar o povo. E o general Lott era um general educado, mas ele tinha a cara fechada. E ele gostava de fazer ginástica. Então, lá em Teófilo Otoni, ele foi lá fazer um comício, estava a praça lotada de gente.
Quer o general? Nada, quer nada. Aí vão procurar o general e ele estava lá no apartamento fazendo ginástica. E o povo, deixando o povo lá na rua. Então, desse jeito tem que perder a eleição. Naquela época não havia vinculação. O sujeito podia ser candidato de um partido por outro partido. Você podia votar no vice e votar no candidato. O Milton Campos, uma figura extraordinária, legendária, um homem de alto nível, ele perdeu a eleição para o João Goulart, porque o João Goulart era um cara popular. O Milton Campos só andava de terno e gravata. O Milton Campos ele tinha assim, uma fleuma britânica, mas era um cara educadíssimo. Já o João Goulart, o João Goulart não punha gravata, ele andava com aquele troço todo, e saía abraçando os trabalhadores, e saía... Então as vindas do João Goulart a Belo Horizonte, as andanças dele pelo interior, ele tomou conta. Tanto que ele ganhou a eleição em Minas Gerais e ganhou a eleição do Milton Campos, na terra do Milton Campos, que foi Ponte Nova. O Jânio, que realmente ele era um doido bem dotado, inteligente, quando ele renunciou, eu não estava em Brasília, eu estava em Belo Horizonte. Foi o maior impacto que aconteceu porque ninguém imaginava que um presidente da República fosse renunciar com 7 meses de mandato. E uma vez ele era governador de São Paulo, entregou para o Quintanilha Ribeiro, que era o chefe do gabinete civil dele, uma carta de renúncia, aí o Quintanilha Ribeiro, para entregar na Assembleia, presidente da Assembleia. Aí entregou para o Quintanilha e foi para Guarujá. O Quintanilha não entregou a Assembleia. E chamou a imprensa e falou que o presidente estava doente, estava gripado, e não ia, e cancelou todos os compromissos. Aí ele vai procurar o Jânio estava em Guarujá. Falou, Jânio, volta para você reassumir, porque eu falei que você estava doente. Aí o Jânio já tinha voltado ao normal, e reassumiu e ninguém ficou sabendo que ele tinha renunciado. O episódio dele da renúncia foi o contrário. Quer dizer, ele entregou para o Pedroso Horta a carta de renúncia. O Pedroso Horta, ao invés de rasgar a carta e jogar fora, ele correu no Congresso e entregou. O Alckmin, que é PSD, rapidamente pegou a carta e mandou ler a carta do plenário, chamou o Ranieri Mazzilli para assumir, falou, o presidente renunciou. O Jânio Quadros, quando ele descobriu que tinha cometido a maior asneira que um presidente pode cometer na história do país, nenhum presidente cometeu tanta asneira igual o Jânio Quadros, como essa. Quando ele descobriu, o Congresso já tinha aceito a renúncia dele, já tinha novo presidente, a situação já estava outra, já tinha um avião à disposição dele para ele ir embora. Aí, quando o Pedroso Horta voltou ao Planalto, ele estava em prantos. Foi quando ele foi aquele episódio de Cumbica, etc, e deu no que deu, né? Que a tentativa de golpe, tentativa de não dar posse ao João Goulart, foi aquele rolo que deu depois. Ou seja, o Jânio Quadros mergulhou o país numa crise que não tem tamanho, depois de uma eleição extraordinária que ele teve. Eu estava no Diário de Minas, aí o Zé Maria precisava de fazer uma página, uma terceira página. E me chamou para fazer a terceira página do Binômio. Então a cobertura do Binômio era diferente da cobertura do Diário de Minas, porque no Diário de Minas a gente dava a informação completa e geral. E o Binômio já era uma informação mais jocosa, uma informação mais leve. E interessante é que eu fazia a terceira página e fazia reportagens, e era interessante que quando da reportagem que provocou o empastelamento do Binômio, quem ia fazer a reportagem era eu. Mas como ele não me achou, foi o Zé Nilo Tavares. Aí o Zé Nilo foi parar no Espírito Santo para levantar dados sobre o general Punaro Bley. Ele foi governador do Espírito Santo, governador interventor. E virou comandante aqui da ID4. Então o general Punaro Bley tinha assim, uma longa carreira no Exército. E o Zé Maria mandou fazer uma reportagem sobre quem era o Punaro Bley. E o Binômio deu aquela reportagem que todo mundo conhece, em que o mínimo que a reportagem dava assim, que o general Punaro Bley, um rosário de traições. Dizendo que ele traiu todo mundo, até o Getúlio Vargas ele traiu. E isso, o general acabou se sentindo ofendido com aquilo, pegou o Binômio, foi à redação do Binômio, para tirar satisfação com o Zé Maria, e lá eles tiveram uma briga, aí o Zé Maria deu um murro nele, e começou a escorrer sangue no nariz dele. E eu cheguei lá exatamente na hora que tinha terminado a briga. Eu não assisti a briga, o barulho. Eu só assisti o general dizendo para ele assim, isso não vai ficar assim.
e desceu pelas escadas. Ele nem elevador não pegou, era lá no 15º andar, por aí, 22. Ele desceu pelas escadas, de raiva. Aí o Zé Maria percebeu que a coisa ia complicar, foi quando depois veio já o general Tiberê e mais de 200 soldados e fizeram aquele empastelamento do binômio que fechou o comércio ali na rua Curitiba, naquela região inteira. Eles jogaram tudo que tinha no binômio, eles puseram fogo e jogaram lá embaixo, na rua. Até máquina de escrever, até telefone eles arrancaram. Os arquivos, eles rasgaram, ou seja, fizeram uma destruição. Foi feito um terremoto lá no binômio naquela época, em função disso, dessa briga. Quando eu saí do Diário de Minas, a convite do Cota para ir para o Correio de Minas, que era um projeto editorial novo, de um jornal, um grande jornal, um jornal fantástico, feito... financiado pelo Gilberto Faria, que tinha pretensões políticas na época, então foi o Carlos Araújo Cota e o Enes Marcos que comandavam o jornal. Eu fui para lá para fazer uma coluna política e para fazer política. Fiquei lá desde a fundação até a agonia do jornal, quando o Gilberto não aguentou sustentar o prejuízo, ou não quis sustentar o prejuízo, e o jornal fechou. Agora, o detalhe importante da minha passagem no Correio de Minas foi quando, na Revolução de 64, logo depois de que o movimento saiu vitorioso, estava havendo uma caça às bruxas aí para todo lado. E tinha um promotor militar, chamado Joaquim Simeão de Faria, que resolveu mandar me prender. Aí ele pegou um contingente do Exército, esse contingente foi ao Correio de Minas, por volta de 5 horas da tarde, eles armados de metralhador invadiram a redação do jornal, de metralhador em punha, que era o Jardim Barroso, que ordem de prisão para ele. Eu não tinha chegado lá, até aconteceu um episódio interessante, tinha um quadro negro que tinha lá os endereços dos jornalistas. Um dos companheiros do Ministério Silfrânio Veiga, aí ele encostou no quadro negro e tentou apagar o meu endereço. Estava no quadro negro, para eles não saberem de onde eu morava. E eles não me encontraram. Aí só deixaram lá um recado para eu comparecer à ID4 para prestar depoimento lá perante o promotor, Joaquim Simeão de Faria. E a partir daquele momento eu era considerado foragido. Eu sabia a causa. A causa é a seguinte, que eu tinha publicado, na véspera, a relação dos nomes que iam ser cassados pela Revolução, que estava a relação na lista de cassação. O primeiro da lista era o Tancredo Neves. E o último da lista era o deputado Zé Sete de Barros. Só que eles não sabiam que o nome dele era José Sete. Eles puseram lá Sete de Barros. Então ele era o último, porque era o Sete, lá no fim. E essa lista me foi passada pelo presidente da UDN, o Oswaldo Peruccetti, que foi a Brasília e entregou em mãos ao presidente da República. Só que ele me disse, pô, Jair, você só publica com a minha autorização, sem citar a fonte, sem citar de onde veio, nem nada. Aí, 10 horas da noite, eu não achei o Peruccetti, ele não ligou para mim, quando foi 11 horas da noite, eu consegui falar com ele se ele liberava ou não. Ele falou assim, ó, pode publicar. Aí eu publiquei. Então foi o único jornal que deu a relação, foi o Correio de Minas. No dia seguinte, todos os jornais deram. E o Correio da Manhã deu também. E como eles já estavam com a ojeriza no Correio da Manhã, eles foram e prenderam todos os membros da sucursal do Correio da Manhã aqui. Era o Toninho Bandeira, Calazans, todo mundo. Aí eles disseram lá na ID4, falaram, não, nós não sabemos qual é a fonte, não. Quem sabe é o Jardim Barroso, que foi ele que publicou primeiro. Aí o que aconteceu? Aí o Joaquim Simeão resolveu mandar me prender por causa disso. E a sorte é que eu era amigo da família do Guedes, do comandante da ID4. Eu liguei para Raquel Coelho, uma amiga minha, que era amiga da Maria Odete. Através dela nós ficamos amigos, que é amiga da Virgínia, filha do Guedes. Aí, falei assim, eu vou lá na ID4. Você vai ser preso, eu vou assim mesmo. Aí foram comigo lá o Toninho Drummond, o Dídimo Paiva, o Virgílio de Castro Viado e o Bandeira. Chegamos lá, eu mandei avisar em cima na parte residencial da ID4, que eu queria falar com a Maria Odete. Ela falou, Jardim, não, vem cá. Aí eu subi na parte residencial. Cheguei lá, o general estava lá.
Aí ele me recebeu com a maior alegria. Ô Jardim, o Guedes, comandante da ID4. Ó, como vai? Tudo bem e tal? Falei, bom, esse general não mandou me prender, porque senão ele não teria me recebido dessa maneira. Aí conversamos, aí no final eu falei assim, ô general, eu vim aqui para falar com o promotor, porque ele mandou me prender. Aí ele estava sentado, ele levantou. Ele falou assim, promotor mandou te prender? É. Prender por quê? Eu não sei por quê. Então, e só que eles não me acharam. Ele mandou um contingente do Exército, aí ele falou assim, esse promotor está me criando os maiores problemas. Me criando os maiores problemas. Eu agora, daqui para frente, a função dele é apenas abrir inquérito. Ele não tem função executiva. Aí pegou o telefone, ligou para ele e falou assim, o doutor Joaquim Simeão, eu gostaria de saber do senhor por que o senhor mandou prender o jornalista Jardim Barroso. Aí o promotor virou para ele e disse, não, general, eu não mandei prender, não. Eu apenas mandei pedir que ele viesse aqui para prestar depoimento sobre as fontes, a fonte daquela matéria que ele publicou e que o Correio de Minas transcreveu, que é a relação dos nomes que constam da relação de cassação. Mas não mandei prender, não, pelo contrário, não. E ele nem precisava ter vindo. Ele falasse por telefone mesmo. Aí o general falou assim, ó Jardim, ó, ele disse que não mandou te prender, mas eu conheço ele. Se ele lhe criar algum problema, você fala comigo, que eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu disse, estava lá o Dídimo, o Bandeira, aí quando eu disse, expliquei para eles o general, aí eles desanuviaram. E o Dídimo estava querendo fazer até um comício lá dentro. Eu falei, calma. Agora nós estamos saindo, o promotor foi, cumprimentou todo mundo, falou, não, Jardim, você não precisava ter vindo, não. Ou seja, depois de ter sido enquadrado pelo general, é que ele disse aquilo. Agora, foi um episódio assim muito desagradável, porque, como eles fizeram comigo, eles podem ter feito com outros. Eu resolvi encarar a realidade. Ou seja, o Guy de Almeida, que todos nós conhecemos, um jornalista de alto nível, de grande capacidade, político, cheio de correto. Pô, ser preso por ser correto? Peraí. Ou então o caso do Zé Costa, que foi preso, ficou preso lá em Neves. Por quê? Porque havia um motorista de táxi aqui em Belo Horizonte que era do PC, que era um dos membros do PC, e eles acharam que o membro do PC era o Zé Costa, até descobrir que não era ele. Pô, peraí. Então, vários companheiros nossos foram presos por causa disso. Eu não posso, até hoje, atentar para a gravidade de determinadas prisões que foram feitas absolutamente sem nenhum sentido. A minha ia ser a mesma coisa. O Célio Zaulos, por exemplo, é uma figura humana fantástica. Ele era membro do PCzão. Mas o PCzão era constituído de teóricos, de sonhadores. O Célio Zaulos era um sonhador. O Célio Zaulos era incapaz de fazer uma barata. Não tinha o menor sentido. O Ponço é uma figura extraordinária. Então, aconteceu isso com muitos companheiros nossos, exclusivamente porque nem delito de opinião se podia dizer. Se podia dizer que eles tivessem cometido. Os militares eram truculentos, mas eles eram nacionalistas. Então, a partir do momento em que o país voltou a crescer, em que o país começou a se desenvolver, o povo, democracia não enche barriga de ninguém. O que enche barriga do povo é desenvolvimento econômico, é produzir. Os militares ficaram tanto tempo no poder, por quê? Porque o povo estava satisfeito com a ditadura. Eles perseguiam os adversários do golpe de 64, mas eles tinham apoio popular. E eles só perderam o poder por causa do Figueiredo, que não tinha o mesmo nível dos outros militares. Na época do Figueiredo, a Revolução começou a fazer água, realmente foi. Ou seja, houve uma redução na atividade econômica a partir do governo Figueiredo, e isso então começou a gerar descontentamento popular. Mas, para você ter uma ideia, o Médici foi aplaudido de pé no Mineirão, num jogo do Atlético. Ele foi responsável pela convocação do Dadá Jacaré. Ele mandou convoca o Dari para a seleção. Ele foi lá para o México esquentar o lugar, mas foi. Eu tinha muito contato com o Juscelino,
porque nesse período de JK 65, até a Revolução de 64, quando ele foi cassado, eu fazia cobertura política e ele vinha a Belo Horizonte, ficava na casa do Júlio Soares, ali na Getúlio Vargas, ou na casa do Júlio Soares, lá na Pampulha. Então, o Juscelino, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele ganhava a eleição brincando, e por isso é que ele foi cassado pelos militares. Ele foi senador por Goiás, mas ele podia ser senador por qualquer estado que ele ganhava a eleição, tranquilamente. Porque, na verdade, é o seguinte, a grande diferença do Juscelino com o Fernando Henrique Cardoso é que o Juscelino fez o país desenvolver 50 anos em 5. E o Fernando Henrique Cardoso fez o país retroagir 80 anos em 8. Essa é que é a diferença entre os dois. Era um negócio fantástico, porque você fazer um jornal que era impresso no Rio de Janeiro, você tinha que fechar a edição, colocar no avião, e imprimir no Rio de Janeiro e voltar de avião para poder circular aqui. Era um negócio terrível, esse negócio da última hora. Mas foi gratificante, talvez, por esse esforço. Eu fazia política para a última hora e um dia o Gilberto Faria, eu conversando com o Gilberto Faria, e ele me expôs a posição política dele, que ele tinha pretensão política, ele não estava querendo ser deputado federal. Deputado federal para ele não significava nada, ele tinha mais alguma coisa. Aí eu discuti com ele a maneira de dizer que ele era candidato a governador. Aí ele falou, não, você põe do jeito que você quiser aí. Falei, Gilberto, eu vou pôr, mas não vou pôr declaração sua, vou pôr que você não está pensando nisso, mas que já existe esse setor. Aí eu fiz a matéria, aí a matéria saiu, no dia seguinte o Hélio Adame de Carvalho, que era o diretor da sucursal, telefona para mim, já disse, você está louco, senhor? O maior anunciante aqui da Usuária é o Banco da Lavoura, o Gilberto Faria vai ficar danado da vida com esse negócio. Nossa. Aí eu falei, ô Hélio, mas eu tenho uma fonte segura, eu não vou te revelar qual é a fonte, mas eu tenho a fonte, é a fonte seguríssima. Ele falou, então quem é que te falou isso? Eu não vou dizer quem que falou, não vou dizer quem falou, mas que eu tenho a fonte, tenho. Agora a fonte era o próprio. Aí ele ligou para o Gilberto Faria, né? Ligou para o Gilberto Faria, aí o Gilberto falou com eles, não, Hélio, eu achei até bom, senhor, não preocupa com isso, não preocupa, mas a fonte era ele. A fonte era ele. Ele foi votado em todos os municípios, para deputado, então estava preparando o terreno. Depois que ele viu que o negócio era mais complicado e tal, e aí veio o negócio da Revolução e tal, aí a candidatura dele não prosperou por causa disso. Já havia rumores do fechamento do Correio de Minas. E o JB estava reformulando a sua sucursal aqui, e veio um jornalista, Zé Ribeiro, ele era chefe da sucursal de Niterói. Então ele veio para reformular a sucursal e me convidou para trabalhar no Jornal do Brasil. E depois aconteceu até um episódio muito desagradável, porque o Ribeiro ficou pouco tempo na chefia da sucursal, porque ele era muito gordo e foi fazer uma operação de apêndice, e aquilo supurou e deu um problema e ele acabou falecendo. Aí o Acílio Lara Rezende foi convidado para assumir o lugar do Ribeiro, e assumiu a chefia da sucursal, e o Acílio montou uma equipe também de primeira linha no Jornal do Brasil. A ponto, para você ter uma ideia, teve um período que nós tínhamos 16 repórteres na sucursal do Jornal do Brasil. Era eu, Obélix Souza Cruz, Demóstenes Romano, o Zé Arantes, o João Batista Correia, depois veio o Chico Pinheiro, veio o Eduardo Cimbalista, Jorge Malaquias, então uma turma, e mais tarde o Fernando Lacerda, ou seja, tivemos uma equipe de primeira linha, que o Jornal do Brasil, a sucursal funcionava ali antes era no Lavourinha, depois passou ali para aquele prédio em frente do Palácio das Artes. Quer dizer, era o andar inteiro que a gente produzia aí 50 matérias por dia, eu produzia 4, 5, 6, 10 matérias. A gente produzia, normalmente, era a filosofia do Jornal do Brasil naquela época, a gente produzia 3 jornais para sair um. Qualquer dos 3 que saísse tinha o mesmo nível daquele que foi publicado. Hoje o Jornal do Brasil é uma caricatura do que era. É uma caricatura, assim, piorada do que era.
Ou seja, era um jornal de grande influência, de grande presença, de grande circulação, um jornal de uma credibilidade incrível. Então a gente tinha muito cuidado exatamente em cobrir tudo que acontecia, até para não ser publicado. Durante esse período todo revolucionário, a gente cobria fato que sabia que não ia ser publicado por causa da censura. Então, foi um período assim muito fértil, muito bom, porque o Jornal do Brasil sempre pautou por um respeito à verdade, um respeito à fonte, respeito aos dois lados da notícia. Teve um episódio do Costa e Silva, lá em Araxá, em que nós chegamos lá, ele foi passar uns dias lá em Araxá, tinha sido eleito presidente da República. Aí o coronel Andreasa, aí me contaram, o homem forte do Costa e Silva é o coronel Andreasa. Vou lá saber quem que é esse coronel Andreasa. Aí procurou, falou, não, é aquele lá. E ele estava paisano. Aí eu cheguei, me apresentei, coronel, eu sou Jardim Barroso, repórter do Jornal do Brasil, eu vim aqui para fazer a cobertura do presidente da República e tal. Ah, pois não, o Jornal do Brasil tem muitos amigos lá, meu Otávio Costa e tal, é meu amigo e tal. Aí eu fui conversando com ele, daí falei, ele falou assim, o presidente não dá entrevista. Não dá entrevista, de jeito nenhum. Mas se tiver jeito, aí você pode conversar com ele, não tem problema nenhum, não. Aí entrosei com ele, aí o presidente, ao invés de ficar na suíte presidencial, ele ficou na suíte governamental, que é mais embaixo. A hora que ele falou assim, o presidente vai descer tantas horas. Aí a hora que ele desceu, eu desci também, e fiquei longe, um pouquinho longe, o Milton Luca estava lá, estava todo mundo, os jornalistas todos. E ele começou a passear, aí ele perguntou para o Andreasa, esse pessoal aí, que pessoal é esse? Não, são jornalistas. Não, chama ele, vem cá e tal. Aí nós saímos com ele, conversando com ele. Aí eu perguntei para ele, o presidente, eu sou do Jornal do Brasil, tem uma declaração hoje do ministro das Relações Exteriores, o Juracy Magalhães, em que ele dizendo que o governo brasileiro vai criar uma Força Interamericana de Paz. Força Interamericana de Paz. Ele falou assim, mas o ministro falou isso? Falou. Isso aí eu não concordo com isso, não. Concordo porque o Brasil é um país tradicionalmente pacífico. Para que criar a Força Interamericana de Paz? Para quê? Aí naquela conversa, aí eu falei, vou publicar ou não, né? Aí, na hora que todo mundo foi embora, eu procurei o Andreasa. Eu falei, coronel, tem essa palavra que o presidente falou comigo, mas eu só vou publicar se ele autorizar. Ele falou assim, vem cá, vamos lá. Aí subimos, chegamos lá, ele estava lá, ele me recebeu lá, possível. Cara educadíssimo, cara fechado, mas tratou bem e tal. O Jornal do Brasil, conheço demais, mas fulano, até conhecia todo mundo no Rio de Janeiro. Falei, presidente, eu estou querendo do senhor o seguinte, o senhor autoriza publicar a sua palavra sobre a Força Interamericana de Paz. Ele falou assim, mas claro. Aí pronto. Aí fiz a matéria e mandei. No dia seguinte, o Jornal do Brasil deu manchete. Manchete assim, Costa e Silva veta, Costa e Silva contrário à Força Interamericana de Paz. Ele não tinha tomado posse ainda. Deu um rolo. Quase que o Juracy Magalhães era demitido, que ele tinha falado isso sem falar com o presidente da República, que era o Castelo. O Médici, ele era uma figura fechada, ele raramente ria, era cara fechado. E às vezes que ele veio a Minas, a gente ia lá para fazer a cobertura, né? Eles não deixavam a gente aproximar do presidente da República de jeito nenhum. A imprensa lá, acabou. O exército cercava de todo jeito. Aí quando nós chegamos lá na base aérea, eles fizeram aquilo que o companheiro nosso lá, o Mazico, chamou de curral. Fizeram um quadrado para a imprensa ficar lá, um quadrado para o Sotol, um quadrado para as autoridades, etc. Como a gente estava lá numa balaustrada que tem lá na entrada da base aérea, a gente tinha uma visão melhor do que ficar lá nesse quadrado. Aí nós comentamos, vamos fazer o quê lá? Vamos ficar aqui. É muito melhor, porque a gente tem uma visão melhor. Nós não vamos falar com o presidente mesmo, não adianta, ele não deixa. Aí ficamos lá. Aí na hora que o presidente desceu, ele cumprimentou as autoridades
Aí estavam lá os fotógrafos, de longe, não podia chegar perto. Aí ele olhou e viu lá escrito imprensa, no chão. Não tinha um, porque nós ficamos lá atrás, que era melhor. Aí ele foi lá e chamou o assessor de imprensa, não lembro se era o Coronel Ludwig, um deles, e perguntou: cadê a imprensa? Ele não sabia, é claro que ele não sabia. Tá aquele monte de gente, mas ninguém sabia que era jornalista. E ele foi preocupado, saiu perguntando, até perguntou para o governador, o governador, não, os jornalistas estão ali. Aí o que ele fez? Foi lá e cumprimentou um por um. Ou seja, a imprensa só é notada na sua ausência. Minas teve sorte, porque Minas sempre teve bons governadores. É claro que cada um no seu estilo, cada um com a sua maneira de ser. O Valadares, ele era presidente do PSD, e eu estava começando no jornalismo, então eu cobria, com pauta ou sem pauta, eu ia diariamente à sede de todos os partidos, todos, o DN, PSD, PR, PSB, tinha PSP naquela época, eu ia todos, PR, todos os dias eu ia. Então eu falava com todos os presidentes de partido todos os dias. Eu ia ao Tribunal Eleitoral todos os dias, na época de eleição ou fora de eleição. Eu ia. Assembleia Legislativa, eu vinha diariamente à Assembleia. Eu cobria as sessões da Assembleia, de 2 às 4 eu estava na Assembleia. Tudo que acontecia na Assembleia, nesse horário, eu estava lá. Daí eu ia para o Palácio da Liberdade, falava com o governador todos os dias. E o Virgílio Valadares não gostava nem de dar informação e nem de dar declaração, nem nada. Ou seja, ele não informava. Um dia, eu, preocupado com aquilo, eu disse, peraí, eu tenho que dar uma notícia do presidente do PSD. Aí eu fiz uma matéria, eu abri a matéria com a declaração do Virgílio Valadares. O presidente do PSD declara que não tem nada a declarar. Ou seja, significa que ele não está fazendo nada. O Rondon Pacheco era o mais fechado de todos. O Magalhães Pinto era um governador tranquilo, sereno, o Tancredo era o mais político deles todos, o Tancredo e o Francilino. O Aureliano tinha a sua preocupação, aquela fleuma dele, da correção do Aureliano era fantástica. O Israel Pinheiro era um governador que, às vezes, a pessoa não entendia aquela maneira mais aberta do Israel, aquele jeitão dele. Mas, na verdade, Minas sempre foi bem servida de bons governadores. Então, eu diria assim, que em termos de defesa do interesse público, você teve aí, praticamente, Minas foi bem servida durante o período em que eu cobri a Palácio da Liberdade. É claro, tinha governadores com que eu falava diariamente. Eu falava diariamente com o Tancredo Neves, diariamente. Todos os dias eu falava com ele. O Francilino Pereira eu falava quase que todos os dias. O Aurélio eu falava com ele 2, 3 vezes por semana. O Hélio Garcia nem se fala. O Magalhães Pinto, eu estava começando na imprensa na época, o dia que eu não ia lá, ele reclamava. O Itamar foi diferente. Quando o Itamar era senador, eu conversava com o Itamar todo sábado de manhã no Hotel Del Rey. Todo sábado pela manhã a gente conversava. Aí sempre extraía alguma notícia. Ele, quando presidente da República, a gente tinha um bom, contato também. Agora, como governador de Minas, eu já não cobria mais o Palácio. Como eu já não cobria o Palácio, eu encontrava com ele em solenidades, e ele sempre reclamava. Uma vez nós fomos num café da manhã, lá naquele Merit Plaza, e ele reclamou que não podia mais conversar com a imprensa como conversava comigo e com outros jornalistas. Ele estava sentindo falta daquela conversa com a imprensa, de conversa com a imprensa. Ou seja, não é de entrevista coletiva. Ele estava sentindo assim, faltava para ele esse contato, então ele se sentia assim meio sem ânimo para ter uma conversa com os repórteres novos que cobrem o Palácio da Liberdade, exatamente com receio de que aquilo que ele conversasse se transformasse em notícia, que não fosse aquilo que ele gostaria que fosse publicado. Com o Tancredo foi interessante, nós estávamos sentados lá
no Palácio da Liberdade, ele, o Hudson e o Magno Madureira, uma conversa, ele falando com o episódio dele quando ele era promotor de São João del Rei, eu não estava querendo saber de troço. Só que nós ficamos 1 hora conversando e não extraía nada, não tinha nada, não dava notícia, não era informação. E no final, nós levantamos para ir embora, eu falei, governador, o que eu posso extrair dessa nossa conversa? O que eu posso dar? Ele falou, não, você dá o que você quiser. Eu falei, não, o que eu posso extrair? Qual é a informação que a gente pode dar? Ele falou, não, você dá o que você quiser. Aí, e quando eu estava indo embora, eu lembrei que ele tinha dito, assim, en passant, que alguém tinha falado com ele sobre o restabelecimento de eleições diretas e tal, mas aquilo ninguém estava tocando aquele assunto. Aí, e que havia setores na área militar que eram contra. Aí eu cheguei no Jornal do Brasil, redigi uma matéria, eu fiz 4 laudas, redigi a matéria, tive o cuidado de pegar o telefone, ligar para ele, li para ele a matéria no telefone. Aí ele escutou, Jardim, será que o Jornal do Brasil vai publicar essa matéria? Eu falei, não, governador, você não vai, eu quero saber que se o senhor autoriza a publicar. Ele falou assim, mas é claro, não, e você me deu uma grande ideia. Se o Jornal do Brasil publicar, eu vou convocar uma entrevista coletiva à imprensa e vou desencadear um processo pelas eleições diretas. Aí a matéria é a seguinte, o Jornal do Brasil deu a manchete do jornal, foi a minha matéria. A manchete era o seguinte, militares vetam eleição direta. O título da matéria, todo tamanho, que eu tinha colocado que havia setores na área militar que eram contra as eleições diretas, tá? E que o governador de Minas defendia o retorno de eleição direta, que era um processo mais democrático, etc, etc. Aí, o Tancredo, no dia seguinte, saiu a manchete, militares vetam eleição direta. O Tancredo convocou uma entrevista coletiva, às 11 horas, telefonou para meio mundo, no meio político, no Brasil inteiro, e nessa entrevista ele anunciou que ia formar uma comissão para poder tratar do processo de uma campanha para as eleições diretas. Só que ele era contra a eleição direta. Mas ele desencadeou o processo em função daquela notícia do Jornal do Brasil. E o Jornal do Brasil mandou enviar os militares, e os militares eram todos contra mesmo. Quer dizer, a informação era absolutamente segura, certa, porque inclusive a fonte era ele, só que eu não dei que era ele a fonte. A fonte era o governador de Minas. Então, eu dei a matéria de uma conversa, que eu captei 3 linhas, três palavras, aí eu fiz a matéria exatamente como era o pensamento dele, como ele queria. Ou seja, é claro que a gente, às vezes, o jornalista, às vezes, ele é um veículo para o político produzir os seus objetivos, mas isso é natural, isso aí não tem como. E o detalhe importante é o seguinte, ele convocou o presidente do partido dele, o MDB, a Minas, para fazer uma reunião, para discutir esse problema. Aí vieram discutir, o Ulisses Guimarães veio aqui, e fizeram uma reunião no Palácio da Liberdade, depois teve almoço, teve entrevista coletiva, e a entrevista coletiva não tinha nada que pudesse, digamos assim, transformar-se numa notícia, a não ser uma reunião dele com... Aí depois que terminou a reunião, eu fui pensando o que é que eu ia dar, além da entrevista coletiva, de declaração do Ulisses defender a eleição direta. O Ulisses defender a eleição direta é defender o óbvio. É o mesmo Papa defender a Santíssima Trindade. Então, aí eu cheguei na redação, pensei o que é quem podia extrair das conversas dos dois. Aí liguei para o Tancredo, falei, governador, eu não lembro se eu ouvi bem, mas o senhor fez com o Ulisses, teve uma conversa longa, pelo visto, ele é o candidato a presidente da República, eleição direta. Não, ele é o candidato. Você pode dar que ele é o candidato. E se não houver eleição direta? Ele falou assim, se não houver eleição direta, aí é outra coisa, nós temos outros candidatos. O senhor é o candidato, se houver eleição direta. Ele falou assim, você me deu uma boa ideia, eu vou telefonar para ele. Aí vou acertar com ele o seguinte, se for eleição direta, ele é o candidato, se for indireta, sou eu. Mas você não põe que eu declarei isso, não. Você vai dizer, você pode dizer que aconteceu isso, mas não fala que fui eu, não. E se eles me perguntarem, eu nego. Se eles me perguntarem, eu nego. Mas o senhor vai negar? Não, eu nego. Mas você tem que dar esse troço. Aí no dia seguinte, o único jornal que deu o pacto do Ulisses Guimarães com o Tancredo Neves foi o Jornal do Brasil. O título assim, Ulisses faz pacto pelas diretas com o Tancredo.
Aí deu no que deu, ou seja, veio a eleição indireta e o Tancredo foi o candidato. Eu formei em advocacia e fiz concurso do BDG 65. E acabei entrando lá para o banco e depois é que eu enveredei para a área de imprensa lá, que o Paulo Camilo falou, não, eu quero você aqui do meu lado. O Jornal do Brasil mandou fazer todas as sucursais fazer uma matéria sobre o final do mandato dos governadores, nomeações que você fazia, testamento de governadores. Aí eu vou fazer a matéria do Rondon Pacheco. Fiz a matéria, apurando tudo que ele tinha feito, e na matéria, que me foi dada pelo secretário da administração, o Zé Domingues, que era o secretário da administração dele, em que ele nomeou 5.000 professoras que ganharam na justiça o direito de nomeação. Elas fizeram o concurso, passaram, e ele estava protelando a nomeação. Aí, ele foi obrigado a nomeá-la por decisão da justiça, ou seja, ele foi obrigado a cumprir uma decisão da justiça. Aí eu fiz a matéria, a fonte, o secretário da administração, só que no dia seguinte saiu uma matéria, primeira página, a manchete do jornal foi, o título que o Jornal do Brasil deu, de letras garrafais, assim, Testamento dos Governadores. Aí por lá, o governador do Distrito Federal nomeou tanto, o governador de Minas nomeou 5.000 professoras. Aí a primeira página ficou parecendo que o Rondon estava fazendo um testamento, quando na verdade ele foi obrigado a fazer a nomeação das professoras. Isso aí, quando foi 9 horas da manhã, eu chegava lá no banco por volta de 8h30. Aí quando eu cheguei lá no banco, 9 horas da manhã, o presidente do banco era o Marco Túlio, falou, Jardim, olha, tem uma ordem aqui, ó, do governador para te demitir imediatamente do banco. Demitir. O Marco Túlio Felício da Silva era o presidente do banco. E eu era o superintendente de comunicação lá. Aí ele pegou o telefone, ligou para o Zé Domingues, aí ligou para o Acílio Lara Rezende. O Acílio foi lá no banco, o Jardim. O Acílio ficou danado da vida com o Rondon. O governador não sabe ler jornal, não? Eu falei, calma, peraí, vamos resolver primeiro. E o Roberto Elisa era o assessor de imprensa do Rondon Pacheco. O Marco Túlio ligou para o Zé Domingues, eu falei com o Zé Domingues, ele pegou o jornal e falou, Marco Túlio, a matéria do Jardim está absolutamente correta. Não tem uma vírgula para tirar nem para colocar, é exatamente isso. Aí ele falou, Jardim, eu vou resolver esse negócio. Pegou o jornal, pôs debaixo do braço e foi lá no Palácio da Liberdade. Foi lá no Palácio da Liberdade. E falou, você fica tranquilo aí, fica calmo. Aí, quando ele tinha ido para o Palácio da Liberdade, chega outro telefonema, dizendo que já tinha feito a minha demissão. O Rondon, ele estava possesso de raiva, ele estava subindo pelas tamancas. Aí o Marco Túlio chegou lá, aí o governador, não, eu quero falar com o governador. Levou o jornal, mostrou, ô governador, isso aqui foi no Rio de Janeiro, o Jardim não tem nada com isso. A matéria dele é essa aqui, ó. O secretário deu para ele essa informação. Está aqui a informação. Aí o Rondon olhou, leu ô Marco Túlio, tudo bem, então fica o dito pelo um dito, tal. Aí o Acílio ligou para o Rio de Janeiro, aí explicou, se ele quiser um esclarecimento, ele faz uma nota, aí o Jornal do Brasil dá a nota dizendo mas já estava lá dentro do corpo do jornal, a matéria. Então foi um episódio assim, muito desagradável, porque até depois que passou, eu passei uns tempos sem ir lá para não... aí uma semana, ver se tem que ir, tem solenidade, eu sou repórter, então eu tinha que ir lá. Aí fui lá, tinha um monte de gente, eu lá no canto assim, eu falei, não quero nem falar com o governador. Então, aí ele me chamou, ô Jardim, aquele episódio, você esquece aquilo, tal, não houve nada, tal, e eu esclareceu, não, governador, tudo bem, tal. Então ficou tudo bem. O Estado de Minas sempre foi o jornal de maior circulação em Minas Gerais, sempre foi o jornal de maior influência. Todo o poder público deixa contas para o outro pagar, sempre. O Nildo Cardoso encontrou contas para pagar e decidiu não pagar essas contas anteriores, pagava as dele.
É claro que toda empresa tem seu fluxo de caixa, tem as entradas e saídas. Então aquilo fazia parte do orçamento do Estado de Minas. A briga começou com isso. E evidente, o Newton, como ele é muito polêmico, ele achou que podia brigar com o melhor jornal de Minas Gerais. Quer dizer, o Estado de Minas sempre foi um jornal ameno. O jornal não é de brigar com o poder público, não é. Aliás, não é jornal nenhum. E o Newton achou que podia brigar com o Estado de Minas, a ponto de, inclusive, fazer um jornal, criar um jornal para poder fazer face ao Estado de Minas. Coisa que é muito difícil, pode até acontecer, mas é muito difícil. Tanto que ele acabou vendendo hoje em dia, porque ele viu que é um investimento de longo prazo. E você produzir um jornal, a maturação do jornal é 10 anos. E olha lá, e olha lá. Então, essa briga foi uma briga que não estava assim nos planos nem dele nem do Estado de Minas. E acabou ocorrendo, e parece que agora já está superada, eu acho que está superada, mas foi uma briga que deixou sequela e que prejudicou todo mundo, prejudicou os dois lados. A direção do Estado de Minas não ia criar caso com o governador, porque havia jornalistas do Estado de Minas trabalhando no Palácio da Liberdade. Havia jornalistas do Estado de Minas, havia jornalistas da TV Globo, havia jornalistas da Itatiaia, havia jornalistas e nem por isso eles brigaram com o Newton. A briga foi uma briga econômica. Um órgão de imprensa, ele vive de quê? De publicidade. Na medida em que seca uma fonte de publicidade, aquele órgão deixa de ter aquilo como fonte de receita. Pode até não ter reflexo de ordem política ou de apoio, porque às vezes não tem, às vezes tem. Como o Januário Carneiro dizia, a Rádio Itatiaia vende espaço, não vende opinião. Mas é claro que um anunciante da Rádio Itatiaia, ele é anunciante lá todos os dias, todo mês, né? É claro que ele fica amigo do Januário Carneiro. E se ele fica amigo do Januário Carneiro, ele vai ter muito mais facilidade na Itatiaia, o caso do Emanuel Carneiro. O Emanuel deve ter anunciante lá de 30 anos. O cara é 30 anos anunciante da Rádio Itatiaia. Então ele já é amigo do Emanuel, é amigo da equipe toda. Ou seja, ele tem muito mais facilidade na Itatiaia do que um cara que nunca foi anunciante. É evidente, isso é natural, isso é claro, é evidente. Então, na medida em que o poder público sempre foi um grande anunciante do Estado, do Estado de Minas, e de repente deixa de ser, é claro que isso aí acaba trazendo sequelas, E é claro que o fato de ele ter afastado vários jornalistas do Estado de Minas e de outros órgãos também gerou uma animosidade contra ele da imprensa. Ele criou muitos inimigos da imprensa, criou muitos inimigos, por causa disso e de outras coisas. Uma vez ele resolveu pôr ponto para jornalista não. O jornalista não pode ter ponto em lugar nenhum, porque a função do jornalista é diferente, ela não é burocrática, ela é burocrática, o jornalista tem que produzir. A função do jornalista é produzir. Ele não é burocrata, não é burocrata. Então isso aí gerou uma série de animosidades e é claro que o complexo todo de comunicação teve um problema com o Newton. É um órgão que congrega os jornalistas que fazem a cobertura política e parlamentar. Ele funciona como uma espécie assim, de entidade destinada a congregar os profissionais, discutir as alternativas, discutir o problema do exercício da profissão, relacionamento com o sindicato, relacionamento com a Assembleia, relacionamento com o poder público, com o governo do Estado, com os parlamentares, com os partidos políticos. E eu fui presidente num período dramático, difícil, que foi um período revolucionário, um período em que as garantias individuais estavam suspensas, em que a gente tinha que ter muito cuidado ao veicular as informações, porque havia muitas incompreensões, mas nós sempre pautamos por absoluto respeito à verdade, absoluto respeito às fontes. Os presidentes da Assembleia, todos, sempre nos trataram com a maior cordialidade. O João Navarro, o Dalto Canabrava, o João Ferraz, o Homero Santos. Havia um rolo compressor
do partido governista, da Arena, em cima do PMDB. Quer dizer, mas nós dávamos muita cobertura para o antigo MDB. O MDB foi uma espécie de oposição consentida. Aí o Castelo Branco chamou lá uns amigos dele, vocês estão nomeados para ser oposição. Aí chamou lá um antigo general, falou assim, você vai ser o presidente do MDB, chamado Oscar Passos. Ou seja, tanto que durante muito tempo o Tancredo, sabidamente, se retraiu, mas quem fez o MDB aqui em Minas Gerais foi o Tancredo, o Renato Azeredo e o Jorge Ferraz. O Jorge Ferraz era o presidente e como eles tinham assim muita, não só presença política, mas eles tinham muita respeitabilidade, então eles eram respeitados também pelo governo, E isso foi muito importante, até mesmo importante quando o Israel Pinheiro, que tinha sido eleito pelo PSD, foi estrategicamente obrigado, obrigado que eu digo politicamente, a fundar a Arena e fazer o inacreditável, ele juntar o DN e o PSD no mesmo saco, foi um negócio terrível. Aí criaram a chamada sublegenda, que eles ficavam brigando lá embaixo. Lá em cima vocês são obrigados a apoiar o governo, porque se não apoiar o governo nós acabamos com vocês. Então ele juntou essas coisas, ele fez uma engenharia política extraordinária, ele e o Guilherme Machado. Então, agora, mas o Tancredo não foi, o Jorge Ferraz não foi, nem o Eduardo, nem o Renato Azeredo não foram. Então, eles, e o senador Camilo Nogueira da Gama. Depois veio o Santiago Dantas, que também ajudou a formular esse processo. Quando o AI-5 foi lido na televisão, e o ministro da Justiça era aquele Gama e Silva, aí a hora que acabou de ser noticiado o AI-5, o governador era o Israel Pinheiro. Aí eu telefonei para o Israel Pinheiro, ele devia ser mais 10h30 da noite, 11 horas. Aí ele virou para mim no telefone, falou, Jardim, trata-se de uma reforma constitucional, você não acha? O Israel Pinheiro falou, AI-5 era reforma constitucional. Quer dizer, mas o Israel Pinheiro tinha uma visão política muito grande. Ou seja, não era uma reforma constitucional, era a destruição da Constituição. Ele falou assim, trata-se de uma reforma constitucional. Você não acha? Eu falei, governador, eu não acho nada, eu quero saber a sua opinião. Os deputados do PMDB, do MDB na época, eles, claro que eles se retraíram, e houve aí uma espécie de calmaria política para ver se o que ia acontecer, porque houve aí, o AI-5 foi a institucionalização da ditadura no país, oficializou-se a ditadura, as garantias individuais foram para o espaço, a Constituição foi para o espaço, ou seja, ninguém tinha garantia de nada, suspendiam-se todos os direitos que o cidadão tinha, Então é claro que muitos deputados não puseram as manguinhas de fora, porque senão eles iam ser podados, Foi realmente um período negro, um período assim desastroso para a política brasileira, para o processo político brasileiro. Como a minha cobertura aqui na Assembleia foi, eu vinha diariamente, os diretores gerais da Assembleia, de modo geral, o Adonis não saía da sala de imprensa, ficava lá o dia inteirinho, tal, e tudo que a gente precisava, ele colocava à disposição, o Dalmir, a mesma coisa. O repórter, ele vem à Assembleia porque ele vem à cata da notícia, ele vem perseguindo a notícia, ele não vem passear, ele não vem assistir debate, ele assiste o debate à busca da notícia, ele persegue a informação. Eu acho que a Assembleia podia ter um processo de comunicação mais objetivo, mais agressivo em termos de presença dos parlamentares na imprensa, em termos de presença institucional da Assembleia, o papel da Assembleia, que é um poder do Estado, e é o único poder aberto do Estado. Então a Assembleia precisa realmente de levar ao povo, através da imprensa, aquilo que os parlamentares estão fazendo. Isso é muito importante. Eu não considero uma tarefa difícil, uma tarefa fácil, tranquila, que não envolve problemas maiores. Pelo contrário, a imprensa precisa da informação e a Assembleia tem informação para dar. Então, é muito importante essa facilidade.
Então, o relacionamento com os meios de comunicação eu acho muito importante, acho necessário, acho que ele basta apenas definir-se uma política de comunicação, que eu acho que esse é que é o problema. Os órgãos de comunicação de fora, que digam o Estadão, o Globo, Jornal do Brasil, Folha, etc., reduziram a cobertura em Minas Gerais e reduziram o seu contingente aqui em Minas. Por quê? Porque o país estava crescendo muito. Então, Minas era uma fonte de notícia, não só fonte de notícia, mas era uma fonte de faturamento. A partir do momento em que o país começou a andar de marcha ré, e ele começou a andar de marcha ré a partir da década de 80, a partir do Figueiredo, que aí houve um início de redução da atividade econômica, o país passou a crescer menos, depois passou a não crescer, e nos últimos 8 anos, nós tivemos aí um hiato do Collor para o Fernando Henrique Cardoso, que foi o Itamar Franco que o país cresceu. Tirando o governo Itamar Franco, o país andou de marcha ré. Isso o que aconteceu? Fez com que a atividade econômica diminuísse, fez com que os anunciantes se retraíssem e, em consequência, a imprensa passou a faturar menos, reduziu o seu faturamento. Por quê? Porque não se vendia, não se produzia como se produz até hoje. Houve, nas últimas décadas, uma diminuição da influência política de Minas Gerais. Houve uma redução não só dessa influência política, mas também muitos nomes de renome nacional saíram fora de cena, não só na bancada federal, como em outras áreas, inclusive também fora do setor político. E isso é claro que se reflete nas decisões nacionais. Quer dizer, hoje Minas está tentando retomar a sua presença no processo político nacional, mas é muito difícil. Então, aí o processo político está mudado, está diferente. Por quê? Porque os parâmetros hoje são outros. Primeiro ponto, que eu acho fundamental para o jornalista hoje, novo, é o respeito à verdade. O segundo ponto é a absoluta isenção. O terceiro ponto, você tem que ouvir os dois lados e às vezes os 3 ou 4, não é só os dois lados, você tem que ouvir todos os ângulos da notícia. Ele tem que ter o respeito para todas as fontes, porque a partir do momento que você preserva a fonte, aquela fonte passa a ter confiança em você e você passa a ter confiança nela, então ela começa